Vamos continuar em oração ou em humilhação, na presença do nosso grande Deus, na presença daquele que tudo fez, daquele que tudo criou. Aleluia! Na presença daquele que está no nosso barco. Glória a Deus. Aleluia! É o seu povo que se chega diante da sua presença, Senhor. Estamos aqui porque o teu sangue nos comprou. Estamos aqui porque a sua graça nos alcançou. Estamos aqui para lhe retribuir o amor com o qual o Senhor teve por nós, e também em caráter de obediência para aprender da sua palavra, porque ainda é através da igreja que o Senhor se manifesta. Bendito seja o teu nome, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que o Senhor há de se manifestar nesta noite, como está escrito: havendo 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. Aleluia! Bendito seja o Senhor. E o Senhor está na nossa vida. Todos nós, ó Deus, deixamos os nossos lares para podermos estar aqui na sua presença, numa só voz te louvar, num só espírito te adorar. Aleluia! E receber do Senhor a sua glória excelsa, o renovo para as nossas vidas, o renovo para o nosso entendimento, o renovo para a nossa alma. Ó Deus, bendito seja o Senhor. Nesta noite, ó Deus querido, mais uma vez o seu poder há de ser manifestado através da explanação da sua palavra, porque a sua palavra, o Evangelho, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia! E nós cremos neste poder, nesta graça divina. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso estamos aqui reunidos no seu nome, porque conhecemos muito bem e sabemos muito bem o que o Senhor tem feito por nós. Abençoa nesta noite, Senhor, os irmãos que estão vindo para cá. Abençoa os irmãos que já chegaram. Livra-nos de todo o mal, Senhor, e que se cumpra nesta noite a sua vontade, o seu querer, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos estar em pé. A paz seja com todos. Você trouxe a sua Bíblia? Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. E vamos ver o que os anjos disseram a nosso respeito. Capítulo 2 e versículo 13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então nós sabemos que o que o Senhor quer para nós é o nosso bem. O que o Senhor quer para cada um de nós, para as nossas famílias, é o nosso bem. Vamos orar agora no coletivo. Senhor, aqui nós estamos para glorificar e exaltar o seu nome. Nesta noite, ó Deus querido, mais uma vez, reunimos-nos aqui neste ambiente que agora é a sua igreja,
Bendito seja o Senhor. Seja o Senhor louvado nesta noite. Seja o Senhor adorado nesta noite por pessoas que o Senhor comprou através do seu sangue. Por aqueles também que ainda que se chegarem aqui não te conhecer, o Senhor também o comprou, oh glória, através do teu sangue. E Senhor, venha receber dos nossos lábios o perfeito louvor, venha receber da nossa alma a perfeita adoração, em o nome do Senhor Jesus. Prepara-nos, ó Deus, nesta noite, para receber da sua glória, do seu poder, do vinho novo, aleluia, deste vinho novo que desce, ó Santo, e enche, ó Deus querido, a nossa vida. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Enche os nossos odres, ó Deus, porque agora nós não temos mais os odres velhos. Agora o Senhor nos deu odres novos, aleluia. Enche-nos do novo, ó Deus. Costura, Senhor, na roupagem nova, aleluia, dos vestidos novos que o Senhor nos deu. Aonde estiver uma ruptura, coloca de volta a beleza, ó Senhor, a exuberância das vestes, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu existi por muito tempo até eu entender que pra viver era preciso antes eu morrer. Morrer pra mim, pro mundo e suas distrações, pra renascer com Deus. Não há mais nenhuma condenação. Perdoados seus pecados estão no livro da vida, teu nome escrevi, e até que eu volte, habito em ti, no teu coração. O Espírito Santo de Deus faz morada no teu coração, aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, aleluia. Eu existi por muito tempo até eu entender que pra viver era preciso antes eu morrer. Morrer pra mim, pro mundo e suas distrações, pra renascer com Deus. Não há mais nenhuma condenação. Perdoados seus pecados estão no livro da vida, teu nome escrevi, e até que eu volte, habito em ti, no teu coração. Glorifica o nome do Senhor, Ele está neste lugar, aleluia. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas o nosso Deus pode
Senhor de todas as coisas, aleluia. Não há mais nenhuma condenação, perdoados teus pecados estão no livro da vida, teu nome escrevi, e até que eu volte, habito em ti. Não há mais nenhuma condenação, perdoados teus pecados estão no livro da vida, teu nome escrevi, e até que eu volte, habito em ti, no teu coração. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu não vos disse nada, mas essa música que acabou de ser tocada aqui é composição do nosso querido irmão Léo. Então, para o nosso ensaio foi bom, né? Pena que o telão começou a dar umas falhadas. Mas nós vamos repetir, Léo. Vocês viram a profundidade da letra? A profundidade da letra? Aonde o pecado abundou, a sua graça superabundou. Não há mais nenhuma condenação. Perdoados os nossos pecados estão. No livro da vida, Jesus nos escreveu. Aleluia. Vamos lá, som na caixa. Aleluia. Eu existi por muito tempo até eu entender que pra viver era preciso antes eu morrer. Morrer pra mim, pro mundo e suas distrações, pra renascer com Deus.
resistir por muito tempo até eu entender que pra viver era preciso antes eu morrer. Morrer pra mim, pro mundo e suas distrações, pra renascer com Deus. Não há mais nenhuma condenação. Perdoados seus pecados estão no livro da vida, teu nome escrevi, e até que eu volte, habito em ti, no teu coração. Não há mais nenhuma condenação. Perdoados teus pecados estão no livro da vida, teu nome escrevi, e até que eu volte, habito em ti. Não há mais nenhuma condenação. Não há. Perdoados teus pecados já estão no livro da vida, teu nome escrevi, e até que eu volte, habito em ti, no teu coração. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. E aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Seja glorificado, exaltado, Rei dos nossos corações. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito dentro de nós. Eu te agradeço, ó Deus, porque onde habitou, Senhor, o pecado na minha vida, Jesus, o Senhor tem derramado graça sobre graça, Senhor. Ah, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é digno de abrir os selos, Senhor. Oh, vem, Senhor Jesus. Vem que nós te esperamos, Senhor. Digno é o Cordeiro
que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia! Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, te esperamos, Senhor. Com a criação eu canto
Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, aleluia, Senhor, digno, Senhor, de toda honra, toda glória, Deus. Seja exaltado, Jesus, seja glorificado. Não pare de adorar, continue adorando, continue clamando aquele que vai se fazer presente aqui, que já se faz presente aqui. Em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adoro.
Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vai adorando o Rei. Vai adorando o Rei. Espírito, enche-nos. Enche-nos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche-nos do seu poder. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Rei da Glória? Aleluia, Jesus. Aleluia. Tive agora uma lembrança tão linda. Certo dia estava na sede da Quadrangular, na segunda galeria. A pastora Osaide disse: você era novo convertido? Ela disse: quantos querem ser cheios do Espírito Santo e para sair fazer a obra de Deus, desce aqui embaixo. E eu desci rapidinho lá embaixo. Ela disse: escolhe 2, 3 ou 4 e faça uma roda e comece a orar junto. E eu lembro aquele dia, meus irmãos, e começamos a orar. De repente eu vi um fogo tão grande dentro da minha alma, e toda a igreja foi cheia do Espírito Santo, igual como aconteceu aqui hoje. Quanto mais nós adoramos, mais Ele nos enche. Aleluia. Deus abençoe. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. O tema da mensagem hoje é: as profecias bíblicas provam que Deus nos ama. Ou as profecias bíblicas provam que Deus jamais nos abandonou. Tanto faz, os dois títulos cabem nesta ministração. Daniel, capítulo 7. Quem achou, diga glória a Jesus. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais de grandes e diferentes um dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como o de homem. Ele foi dado mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres,
Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu rosto o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres, e daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Mais um texto que nós vamos ler agora no Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 4. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Senhor, a sua palavra é lida. E nós estamos aqui para receber as informações necessárias que necessitamos nesta noite. Leva cativo o nosso pensamento a Ti, Senhor. E abram-se os nossos olhos e ouvidos espirituais, ó Pai. Deus, seja agora destronados os demônios em nome de Jesus. Espíritos malignos que estão aí para atrapalhar a exposição da palavra, saiam daqui agora, em o nome do Senhor Jesus. E venha com a sua glória, Senhor, aleluia, manifestar como o Senhor já manifestou no momento de louvor, manifesta o seu poder através da sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, glória a Deus, aleluia. O tema é: as profecias bíblicas provam que Deus jamais nos abandonou. Muitas pessoas cristãs, por falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, ao verem a situação do mundo dos dias de hoje, pensam que Deus esqueceu esse planeta. Pensam que Deus abandonou o planeta Terra. Mas isso acontece porque essas pessoas não conhecem as Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus 22, capítulo 22 e versículo 29, ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Logo, quem não conhece as Sagradas Escrituras, pensa que Deus abandonou nós aqui, que Deus se esqueceu de nós, nesse sistema no qual estamos vivendo nos dias de hoje. Mas nós temos uma boa notícia: Deus não se esqueceu de nós. Aleluia. Nosso Deus não nos abandonou e jamais nos abandonará. Nosso Deus jamais nos abandonará nesse planeta pelo qual as pessoas têm se deteriorado. O amor ao próximo tem sido jogado na lata do lixo. Isso tem trazido sérias consequências gravíssimas para esse planeta Terra. As profecias bíblicas demonstram o amor de Deus para com todos nós. Só quem o aceitou de todo o coração. Então as profecias bíblicas demonstram o amor dele por todos nós. Pois pelo fato dele nos dar a conhecer e saber o que ele vai fazer no futuro, isso é algo muito grande, isso é algo maravilhoso. Um ser humano como nós, tão falho, pecadores arrependidos, e o Criador de todas as coisas deixou um livro para nós dizendo: o que eu vou fazer no futuro é isto. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então hoje nós vamos nos deliciar nessa profecia de Daniel. E no final nós vamos ver, meus irmãos, que amor é esse. Que amor é esse? Um dos reinos, conforme nós lemos aqui, mas só para você ficar aguçada a sua curiosidade. Uma das nações, que é uma das maiores potências mundiais, que surgiu depois, que as pessoas saíram daquele velho mundo. Um pouquinho antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, saíram um povo para construir um novo mundo, que se formaram ali os Estados Unidos. Então, uma das potências mundiais, aquele país é um país considerado de primeiro mundo. Também vemos lá no deserto, outro país do Sheik, que fez lá no deserto uma cidade e uma nação ali poderosa. Pois bem, o glamour de tudo isso, a glória de tudo isso, vai ser entregue para os vencedores e para as vencedoras. Aleluia. Daniel capítulo 7 mostra tudo isso bem sintetizado. Deus deixando para o povo dele o que ele vai fazer no futuro. É a mesma coisa que se chegando para um bom amigo
e dizendo: eu vou fazer isso, isso e isso. Os detalhes são maravilhosos. No capítulo 7 e no versículo de número 1, Deus dá a Daniel uma visão, um sonho que vem envolto de visões, conforme ele mesmo relata. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante a seus olhos, quando estava no seu leito, e ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Mesmo em uma terra estranha, foi levado cativo um jovem, e agora ele já não é mais um jovem. Agora ele já está aqui com seus cerca de para lá de 50 anos, e o Senhor visitando ele em sonhos. Só quem tem sonhos de Deus espirituais, sonhos, Deus ainda dá sonhos. A irmã Thaís vira e mexe, ela me manda mensagem: pastor, tive um sonho. Deus seja louvado pela sua vida. Sonhos espirituais. Deus ainda dá sonhos e significados para os teus filhos e filhas. Qual era o efeito do sonho e a das visões, as revelações? No versículo 2, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar aqui é tido por povos, multidões, nações e línguas. E os ventos invisíveis de Deus agitando o mar grande. Nós estamos aqui cultuando a Deus, mas nos ocultos estão os místicos, envoltos de poderes políticos, fazendo e criando as suas leis para trazer um caos perante o mundo. E os ventos invisíveis de Deus estão agitando a massa humana. Mas eu louvo a Deus que nós não estamos sendo agitados, porque o vento já está dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Nesses ventos agitados, surgem então, no meio de tudo isso, 4 impérios, segundo Daniel vai relatar. O primeiro império, o Império Babilônico, relatado no versículo 4. O primeiro império era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, ele foi dado uma mente de homem. Aqui simboliza o Império Babilônico, primeiro um dos maiores reis da Babilônia, foi Nabucodonosor. O homem que ficou altivo, o homem que ficou arrogante, o homem que andou pelo palácio dele e disse: não é essa Babilônia que eu construí com o meu intelecto, com a força do meu poder. Enquanto ele dizia isso, uma voz veio do céu dizendo: a ti passou o reino, ó Nabucodonosor. Você vai passar 7 tempos comendo capim igual animal. E realmente ele ficou birutinha. Foi expulso do palácio, ficou lá num lugar e os pelos cresceram, as unhas cresceram e ele comia capim. Porque ninguém, meus irmãos, fica altivo com aquilo que Deus deu. Deus não tolera nenhum ser humano que recebeu as dádivas dele, assim como Nabucodonosor recebeu as dádivas dele, e foi ser no começo um bom rei, mas depois se deixou levar pela vaidade, pela arrogância, e ninguém vai tirar sarro da cara de Deus com os bens dados pelo próprio Deus. Só quem entende, diga glória a Jesus. Por isso, muito cuidado, você e eu que temos sido abençoados por Deus, baixa a sua bola, a escada que você pegou para subir, desce e seja mais humilde na presença de Deus e na presença dos homens. Ninguém, meus irmãos, ninguém a quem Deus dá, Deus tolera o nariz empinado, o eu sou, o eu faço e aconteço. Você e eu não fazemos nada. Jesus é tudo na nossa vida. Aleluia. O segundo império que substituiu
ou que derrotou o Império Babilônico, é considerado aqui no versículo de número 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. O Império Medo-Persa. Os persas são o povo iraniano, que se uniram com os medos e derrotaram o Império Babilônico. No final do capítulo de número 5, vai falar que Dário, o Medo, com 62 anos de idade, volta aí para vocês verem, no capítulo de número 5, no último versículo, que é o versículo 31, diz assim: e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, uniram o povo medo-persa, derrotou o Império Babilônico e se apoderaram do reino. E foi um reino forte, considerado como, segundo aqui, um dos 4 impérios, segundo a ótica da profecia. O terceiro império que se levanta está aqui no versículo 6, que diz: depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui fala a respeito de Alexandre o Grande, o Império Grego, representante do Império Grego, que faleceu com 30 anos de idade. E o reino dele foi dividido em 4. Os 4 generais de guerra que o acompanhavam, cada um ficou com uma região que fora conquistada. Os generais eram Cassandro, Lisimaco, Sileuco e Ptolomeu. Por isso que quando vocês vão estudar algumas coisas do Egito, vocês vão ver lá a cidade Ptolomaida, Ptolomeu e tantos outros assuntos relacionados ao general de guerra, um dos generais de guerra que conquistou, na partilha, ele ficou dominando o Egito, Ptolomeu. Esse é o terceiro império, o Império Grego, que derrotou o Império Medo-Persa e conquistou todo o Oriente, todo aquele mundo antigo. Depois fala-nos a respeito do 4º animal, que é o 4º império, que é o Império Romano, que está aqui a partir do versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha 10 dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aqui é o Império Romano. O Senhor Jesus, quando encarnou, ele veio debaixo do Império Romano. Quando você vai estudar um pouco da história da igreja, dos pais da igreja, nós vamos ver os Césares perseguindo a igreja. Tanto é que João, o pregador, por conta de pregar a Cristo, ele foi preso na ilha de Patmos. Por quê? Porque os imperadores não gostavam e não aceitavam que se falasse em outro Deus que não fosse eles. Eles se consideravam deuses. Até que, infelizmente, um homem, um imperador romano chamado Constantino, ele se convenceu, não se converteu, se convenceu ao cristianismo, e ele uniu então a religião e o Estado. E foi ali uma situação caótica para a igreja de Roma, porque eles começaram a se afastar daquilo que é sagrado e começaram a aceitar muitos modismos na igreja de Roma, aonde uma parte dessa igreja se afastou de tal maneira e ficou afastada até os dias de hoje. Mas eu louvo a Deus pelos remanescentes. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O texto sagrado, como nós estamos aqui falando desses blocos, nos versículos 3 ao 7, fala-nos dos 4 impérios. Então, lógico que o Senhor está nos fazendo entender sobre tempos. Cada um de nós estamos debaixo de um tempo. No tempo de Daniel, ele estava debaixo do Império Romano. No tempo já de Esdras e Neemias, eles estavam debaixo do Império Medo-Persa. Nos outros tempos de Macabeus, Judas Macabeus e os Macabeus estavam debaixo do período da Grécia.
e o Senhor Jesus vem debaixo do Império Romano. Nós estamos agora debaixo dos 10 chifres desse monstro, que é uma continuação do Império Romano. O Império Romano não é apenas uma cidade, é um englomerado, é muito grande. Todo aquilo, a conquista que Roma fez no mundo antigo, nós devemos usar o mapa do mundo antigo para saber a extensão desse império, e chega também no mundo todo. E neste império, nós, a nossa geração, estamos debaixo desses 10 chifres, conforme diz o texto sagrado aqui, no versículo de número 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres é o império atual, os englomerados, aonde se unem o comércio, a política, os poderosos, para dar as cartas aqui nesse planeta. Né? Muitas corporações. E está dizendo que nesse meio desses 10 chifres vai surgir um outro chifre, que é tido aqui como o anticristo, que está agora a partir do versículo 8, que diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Ou seja, é uma boca arrogante, é uma boca que fala com tanta convicção e com tanto peso, uma boca que falava com insolência. Lógico que o Senhor está nos falando que nós estamos caminhando para isto. Nossa geração está caminhando para o encontro do anticristo. Todas as coisas estão acontecendo, a tecnologia está favorecendo, tudo está favorecendo para o levantar do anticristo, que é este pequeno chifre que tem olhos, uma boca que fala com insolência. Então vamos ver um pouco do império do anticristo, que já está começando já nos nossos dias, e já desde os dias de Jesus, que o Senhor vem falando, principalmente em João capítulo 5 e versículo 43, ele deixou escrito: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Ele fala: outro virá em seu próprio nome, e a esses vocês receberão. Jesus veio em nome do Pai, fazendo bem, e eles não receberam. Outro virá no seu próprio nome, e a esse vocês receberão. Esse outro que Jesus já estava falando é o anticristo. O império do anticristo, que está nos versículos 7 e 8, também está no versículo 11, que diz: então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Ou seja, o Império Romano, a conquista de Roma, vai ser derrubada e o anticristo vai dominar de ponta a ponta. É isso que o texto está dizendo. O seu corpo do quarto animal terrível foi morto, acabou. Por enquanto, ele vem usando as falsas religiões. Por enquanto, ele vem usando o comércio caído de Apocalipse 18. Ele vem usando a falsa meretriz de Apocalipse 17. Apocalipse 17, falsa religião. Apocalipse 18, negócios fraudulentos que não têm a presença de Deus. Ele usa as duas etapas para chegar ao poder. E o Senhor está revelando tudo isso para nós. Aleluia. Aleluia. No versículo 19, diz o texto, Daniel disse: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível,
cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Versículo 20. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Versículo 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos do Altíssimo e prevalecia contra eles. Um tempo de perseguição, meus irmãos. Um tempo de perseguição. Vem vindo aí. E nós devemos estar bem atentos. É lógico que João, quando vai escrever o capítulo 13 de Apocalipse, ele está nessas observâncias. No capítulo 3 de Apocalipse, vamos lá e ver o que João escreveu e deixou para nós. Porque o Senhor revela essas coisas para aqueles a quem Ele ama e para aqueles que o amam. No capítulo 13 é a vinda do anticristo, a vinda também do falso profeta. No capítulo 13 diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e uma boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui nós estamos vendo que desde esses impérios, Satanás já vem moldando, Satanás já vem fazendo tudo aquilo desde a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, para chegar ao ápice, que é o aparecimento, o surgimento dele. E o texto continua: então vi que uma das suas cabeças, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Um homem que foi ferido e teve o poder de se auto-ressuscitar, imitando o nosso rei Messias. E diz o texto que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O dragão é Satanás, que está incorporado neste homem que é tido aqui como besta. Besta no texto é um animal lascivo, um animal feroz, um animal vingativo. Esse é o anticristo que há de vir reinar aí no futuro. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias. Tudo que João está falando aqui, ele está nos remetendo para Daniel 7. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Durante 3 anos e meio, esse homem vai perseguir a igreja, vai maltratar a igreja, vai matar muitos cristãos, vai ser um tempo difícil para a igreja. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vai ser um tempo difícil, meus irmãos, para a igreja. Tem os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que o Senhor vem arrebatar a igreja, e o Senhor vai levar a igreja, e o que ficou, uma parte da igreja que ficou,
vai ser perseguido junto com Israel. Porque os pré-tribulacionistas creem que o tempo da tribulação é para Deus tratar com Israel. Porque Israel ainda não abriu toda a nação o coração para aceitar o Messias. E os pós-tribulacionistas, eles creem que a igreja vai passar por esse período de provação. Mas de uma coisa é certa, seja pré ou seja pós, nós temos que ser fiéis até o fim. Aleluia. A outra besta, versículo 11, que é o falso profeta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem é que ele está imitando aqui? Vamos ver se alguém lembra aí. Aí. O profeta Elias diante lá do Monte Carmelo. Se o Senhor é Deus, sirvamos a Ele. Responde, ó Deus. E o Senhor respondeu com fogo. Esse falso profeta está imitando o profeta verdadeiro. Diga ao teu vizinho, muito cuidado nesses últimos dias com os falsos profetas e com as falsas profetisas. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com pregações que estamos vendo aqui. Tem muita coisa miscigenada, misturada, que leva o ser humano a ficar feliz. Cuidado. O evangelho sempre foi e sempre será: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Aleluia, aleluia. No versículo de número 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. No meio evangélico, surgiu muitos boatos que o 666 é o código de barra. Surgiu muitos boatos que o 666 é o nome de o Vigário de Filidei, um dos papas que leva na batina, Vigário de Filidei. Quem será esse anticristo? Quem é esse homem? 666. Porém, no texto sagrado, está nos dizendo sobre ações. É lógico que o falso profeta, junto com o anticristo, ele quer fazer com que as pessoas venham absorver as novas doutrinas diabólicas e as ações estejam de acordo com essas novas doutrinas diabólicas. Como disse a Simone que me mandou aquele vídeo, baseado em quê? Deuteronômio capítulo 6. Vamos ver, para entender um pouco do 666. Deuteronômio capítulo de número 6. Que diz, a partir do versículo 4, é o famoso Shema Israel, ouve, ó Israel. Quando vocês colocam no YouTube, mais de 1 milhão de judeus orando, eles estão orando Shema Israel, ouve, ó Israel, que diz aqui, o Senhor, no versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Agora presta atenção no versículo 8.
Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os ossos, entre os olhos. Pensamentos, ações, pensamentos lançados pelo modismo do anticristo. Beijar mulher com mulher é normal, pensamentos. Matar uma criança ainda bebê no ventre é normal, pensamentos. Muitos cristãos. Tá certo. Ó, entrando. Vai falar isso para um grupo dos Estados Unidos de pessoas que as mães tentaram matar no ventre, mas venceram e sobreviveram e foram abandonados. Vai falar para eles que eles não mereciam viver por conta que a mãe não quiseram eles. Hoje são homens, mulheres, benquistos perante a sociedade, porque quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Os pensamentos, irmãos, das Sagradas Escrituras têm perdido o valor para a igreja odierna, e as ações da igreja nos dias de hoje têm sido deplorável. Divórcios e mais divórcios. Onde é que se aprende isso? No sopro maléfico que o anticristo vai jogando. Isso vem entrando e permeando. Paz, meus senhores e senhoras, pastores se divorciando, pessoas se divorciando. Ah, não deu certo, larga mesmo, vá parte para outra. Será que é isso, é o que Deus diz para nós? Ou é o que o inimigo está lançando pelo ar, pelas novelas, pelos filmes, pelas músicas, pelos modismos? E nós estamos aqui, labutando, com a bandeira ensanguentada, dizendo, estes sinais, essa palavra, o amor por Deus, tem que estar aqui. Tem que estar aqui. E as ações, tem que ser ações que amam o próximo. Porque as obras de Deus são obras de amor. Aleluia. Um dia perguntaram para ele, Senhor, o que nós podemos fazer para fazer as obras de Deus? O Senhor disse, as obras de Deus consistem em que as pessoas saibam que o Cordeiro foi enviado. Esse é o maior amor que um ser humano pode passar para outro ser humano. Porque daqui a pouco nós vamos ver as promessas de Daniel 7 e nós vamos ficar de um sorrisão de ponta a ponta e sairmos daqui regozijantes. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas enquanto isso, vamos voltar em Daniel 7 e ver um pouco mais do tempo do anticristo, do que ele vai fazer. Daniel 7, versículos 23 e 24, diz, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos. A lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que me chama a atenção, mudará os tempos e mudará também a lei. Cadê aqueles tempos, hein, meus irmãos? Bênção, tio, bênção, vó, bênção, vô. Aqueles tempos áureos, os tempos do bob no cabelo, os tempos tranquilos, os tempos que você ia na rua,
os pais com as cadeiras, as crianças brincando para lá e para cá, o comadre, a comadre, o compadre chegava e aquela conversa sadia, as crianças brincando, aprontando, fazendo as suas artes. Que tempos gloriosos. E hoje, os jovens enfiados nos quartos, com o telefone na mão, viajando e viajando na rede social, não sabem o que perderam, ou não sabem o que está perdendo. Não sabe o que é brincar de taco, não sabe o que é uma boa brincadeira de queimada, não sabe o que é brincar de esconde-esconde, e se escondia, que coisa maravilhosa. Não sabe o que é chutar a bola e arrancar o dedão, pá, chutar a guia, chutar a bola. Não sabem, oh meu Deus, o que é soltar um peão, o que é rodar um peão, o que é brincar de uma bolinha de gude. Não, você roubou, você deu impulso com a mão. Não, pode parar, não deu impulso. Oh, tempo gostoso. E nas ruas, as cadeiras, as vizinhas, as conversas, as crianças brincando. Que coisa maravilhosa. E Ele mudará os tempos e a lei. A lei tem sido torcida. Vamos colocar uma lei. O Brasil é laico. Não pode nas repartições públicas ter religião. O Brasil é laico. Vamos colocar na lei. Pode aceitar a união estável. Ele mudará os tempos e a lei. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Falta, como diz, 10 centavos para ele se mostrar quem ele é. Enquanto isso, fica firme com Jesus. Fica firme com Jesus. Porque o Senhor tem promessas para nós. Versículo 26. Versículo 25. Cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uma vez uma pessoa chegou em mim, uma irmã em Cristo, pastor, eu estou horrorizada. Eu fui comprar pão e estava lá, uma pessoa foi evangelizar com um panfletinho, mas o senhor xingou tanto aquela pessoa que eu fiquei com um ódio, com uma raiva daquele senhor. Eu falei, oxe. Que igreja você vai? Não, pastor, mas não está. A perseguição, minha filha. A perseguição. Não tem que ficar com ódio, com raiva. Você tem que fazer o que Jesus disse. Glória a Deus, porque eu estou sendo perseguido por conta do nome dEle. Bem-aventurados perseguidos por conta do meu nome. Vem vindo um tempo de perseguição aí, meus irmãos. Papais e mamães, levante as mãos. Nós não estamos criando bibelôs. Nós não estamos criando mimadinhos e mimadinhas. Nós estamos criando homens e mulheres que serão perseguidos por conta da tua fé. Homens e mulheres que serão perseguidos por conta da fé, que serão rejeitados por conta da fé, por conta do amor a Jesus, que serão tidos como quadrados por conta do amor em Jesus. Mas filhinhos, jovenzinhos, não negue Jesus por nada. Aleluia. Nós temos que ensinar essas verdades. E quando as perseguições chegarem, não vai tirar satisfação na escola ou com qualquer que seja. Dê glória a Deus. Você está no caminho, seu filho está no caminho. Aleluia. O tempo de perseguição que está escrito aqui. Bendito seja o nome do Senhor. O império do anticristo. A perseguição dos santos. Vem vindo aí uma perseguição. E vai aumentar. E vai aumentar. E nós devemos estar preparados. É muito bom viver as promessas. É maravilhoso viver as promessas. Mas ele já deixou escrito. A perseguição vai chegar para os cristãos verdadeiros. Você se condói e dói a sua alma que você vê determinadas cenas na televisão? Ou você está achando normal?
Dois homens se agarrando em comerciais. Até o comercial de um carro agora. Lançaram dois homens num comercial de um carro. Ele mudará os tempos e a lei. E o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer: fiquem firmes. Ao vencedor, como diz em Apocalipse, o vencedor herdará todas essas coisas. Ele me será filho e eu lhe serei Deus. Irmãos, nenhuma perseguição, nenhuma judiação pode até nos cortar pelo meio vivos, como alguns irmãos de Hebreus falam. Nada disso se compara com o glorioso reino que nós estamos indo. É um reino de glória, é um reino maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao reino do Senhor Jesus. Boas notícias para o seu povo. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É lógico que o Senhor Jesus está falando do reino milenar que será estabelecido nesse planeta. E é lógico que ele está dizendo que toda a descendência de Canaã, dos cananeus, aqueles que espiritualmente vivem e preferem viver em pecado, constrói cidades, constroem tecnologia, informações, deixam tudo bom, mas quem é que vai gozar de tudo isso? Os salvos. Porque o reino vai passar para ele, os poderes vai passar para ele. As majestades e as glórias do reino passarão para o Senhor. E o que é que ele vai fazer? Vai dividir com a igreja, com cada um de nós. Boas notícias para nós. Aleluia. O reino do Senhor Jesus. O glamour, o luxo construído pelos descendentes espirituais de cananeus serão usufruídos pelos descendentes espirituais de semitas e jafenitas. Entramos lá na profecia de Noé. Engrandeça a Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Canaã, cananeus, espiritualmente falando, pessoas que preferem o pecado, pessoas que esquecem-se de Deus, constroem fortificações, deixam o mundo melhor, mas não usufruem, porque tudo isso tem sido reservado para os semitas, descendentes espirituais israelitas, e para os Jafés, descendente espiritual de Jafé, o tipo da igreja, dos gentios. Boas notícias, boas notícias. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo de número 26. Diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? O poderio das nações, o glamour das nações, virão tudo isso para mim. Eu vou reinar, eu vou reger sobre tudo isso e vou compartilhar da minha glória, do meu reino, com os meus irmãos, com os meus servos, com os meus filhinhos. Quem nos olha assim hoje, irmãos, nos vê
apertados, às vezes financeiramente, nos vê, né, sendo às vezes engolidos pelo sistema, mas ali firmes ali com Jesus. Mal sabem que todo esse reino aí, ó, nós vamos botar para quebrar, aleluia, e vamos reinar com Jesus aí. Bendito seja o nome do Senhor. E o anticristo? Ah, meus irmãos, no próprio capítulo 7 fala o destino dele. Vamos ver o destino dele. Capítulo 7. Capítulo 7. E o anticristo? Capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aleluia. Satanás preso, 1000 anos de reino, conforme diz aqui, capítulo 7, versículo 27. O reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Você pode dar um glória a Deus, pelo amor de Deus? Você vai reinar aqui com Cristo, no milênio. E depois vai se cumprir o trono branco. Juízo, abrir os seus livros, julgamentos. O mar deu seus mortos, o além deu seus mortos. E aí ali os livros, as ações. Você se deixou persuadir pelo inimigo. Suas ações foram ações pecaminosas, suas mãos pecaram, você não se arrependeu. Apartai-vos para o lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente quem vai inaugurar são 2 homens, o anticristo e o falso profeta. E depois, meus irmãos, do milênio, nós já estaremos reinando aqui com Cristo. Por isso que ele diz, o seu domínio é domínio eterno. Sabe o que ele está dizendo para nós? Nós vamos reinar aqui no milênio. E depois? Depois acontece Apocalipse 22. O Apocalipse 21, como diz no Apocalipse capítulo 20, nos últimos versículos, olha o julgamento. Capítulo 21, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. O que João está escrevendo é que Daniel está escrevendo no capítulo 7. Abriram-se os livros, chegou o dia do juízo. Chegou o dia que ali o negócio vai chorar e não tem papai e mamãe para defender. Ali é cada um por si suas ações. Quem não aceitou o Messias, não aceitou a graça, vai comparecer nesse juízo. E nós, se chegarmos a morrer e falecer, vamos ser ressuscitados para reinar em glória com Cristo. E no final de tudo, depois do milênio, ele vai comparecer para julgar homens, mulheres que desprezaram a maravilhosa graça. Homens e mulheres que um dia entraram na igreja, mas fizeram-se de contas de crente, vai ser julgados desses dias. Porque as ações não condizem com a fé que expressam ter. As ações falam mais altos. Por isso que nós devemos prestar bem atenção. O ato de nós chegarmos a uma igreja como essa é para nós sairmos daqui seres humanos melhores, mais pacientes, com mais domínio próprio, amando o ser humano, não maltratando ninguém, não sendo grosseiro com ninguém, mas sendo um homem e mulher de Deus. Porque são esses que vão comparecer para reinar com Cristo. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Aleluia. Mas aqueles que fazem de contas que vêm aqui e se vestem como crente e não muda as ações, não muda o palavreado, não muda nada, esses vão comparecer aqui. E vai ser doído, meus irmãos. Esse dia vai ser doído. Quando chegarem diante daquele trono branco, aquele rei da glória, e falar,
vocês brincaram demais, extrapolaram os limites. Saiam da minha presença. E foram lançados. Versículo 15 diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pergunta ao teu vizinho: vai brincar de crente ainda? Depois disso aqui? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E é óbvio que os pregadores, que aqueles que têm mais conhecimento, serão mais cobrados. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E eu louvo a Deus, meus irmãos, que aqui não tem miséria. Aqui a revelação é assim, ó, pá! É escancarada. Para que ninguém, naquele grande dia, venha dizer: o pastor Anderson não falou nada disso. Tá aqui o Espírito de Deus me usando para falar para vocês: conserta a vida enquanto é tempo. Porque chegará um dia que ele falar: morte, pode encontrar o fulano. Pode ir de encontro com o ciclano. E aí a doença pode chegar, a doença para a morte pode chegar. E aí, irmão, é difícil. Mas ainda ele é bem misericordioso. Ele permite, às vezes, até a doença para a pessoa orar mais, se consagrar mais, se santificar mais. Porque se partir, parte salvo. Ele quer salvar. Ele quer salvar. E depois disso, olha que coisa maravilhosa. Capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Oh, que maravilha! Olha só o que ele prometeu em Daniel 7. O seu reino será um reino eterno. Sabe o que ele está dizendo para nós? A partir do milênio, você vai reinar com Jesus eternamente. E lá na Nova Jerusalém, corpo glorificado, corpo de glória, coisa maravilhosa, um amor tremendo entre o povo que lá está. Quem é que não vai chegar lá? Versículo 7 diz, versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos nós estamos caminhando pelas nossas escolhas, seja para o céu de glória, ou pelas nossas escolhas, seja para o lago de fogo e enxofre. Cada um aqui decide para onde quer ir. Moisés disse um dia: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E ele disse assim: escolham a bênção. E hoje o Senhor coloca para nós a bênção e a maldição. Ele diz: escolham a bênção. Para encerrar, vamos voltar em Daniel capítulo 7. Aleluia. As profecias bíblicas provam que Deus jamais nos abandonou. Daniel capítulo 7, vamos encerrar lendo o versículo 27. Que coisa linda. O reino e o domínio
e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Quantos músicos chegam aqui para nós cantarmos digno é o Cordeiro, porque por conta do sacrifício do Cordeiro, nós estamos aptos a participar desse reino de glória. Você pode estar em pé, aleluia. O Senhor, através das profecias bíblicas, Ele demonstra para nós o amor que Ele tem para conosco. Ele está dizendo, os tempos estão passando, os impérios estão aí, para vocês entenderem debaixo de qual império vocês estão. E nós estamos vendo, meus irmãos, que o anticristo está aparecendo, mas segundo as Escrituras, ele vai perseguir a igreja? Vai. Ele vai judiar dos crentes? Vai. Mas segundo as Escrituras, ele será julgado, será derrotado. E nós, que permanecermos fiéis até o fim, nós vamos reinar com Cristo. Oh, você consegue enxergar isso? A grandeza disso? A glória disso? Pode ser que aqui você não tenha nenhum imóvel, você não tenha muitos bens, mas nesse milênio as nações vão ser pequenas. Aleluia, você pode adorar ao Cordeiro, você pode adorar ao Cordeiro. Feche os teus olhos e adore ao Cordeiro que fez essa promessa gloriosa. Por conta dele, do sacrifício dele, nós temos agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos agora, aleluia, através da palavra dele que não mente, ele nos disse, vocês vão reinar comigo. Nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta. Ele vem reinar, ele vem reinar sobre o trono. Ele vem reinar, já tem reinado nas nossas vidas. Aleluia. Santo, 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 Oh, glória. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, glória a Deus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. É através do sacrifício dele que nós temos essa promessa. Nós vamos reinar com Cristo. Aleluia. Não desista do seu chamado, não desista da sua vocação. Oh, bendito seja. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
eu te adorarei. Bendito seja o Deus de promessas. Aleluia. Ore malassúria dará. Ore malaquetere malassúria. Aleluia. 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 Bem baixinho, bem baixinho. Meus irmãos, alguém pode pensar, mas pastor, para dirigir uma nação é necessário estudo, é necessário passar pelas faculdades para se dirigir uma nação. Agora imagina dirigir todas as nações. Meus irmãos, vocês não lembram de José? José não pôde ir para a faculdade. José foi traído, foi parar na prisão, foi parar lá naquela cisterna e depois saiu de lá sendo Zafenate Paneia, porque ele tinha a mente de Cristo. Olha só, se não tem tudo a ver. José dominando o Egito, José reinando no Egito, porque era servo do Deus Altíssimo. E nós vamos reinar nesse Egito aí, meus irmãos, porque nós somos servos de Jesus Cristo. E quem é que vai ser os súditos do reino? Quem é que vai trabalhar para o reino? Aqueles que um dia subjugaram José, falaram mal de José, prenderam José, agora estão batendo palma para José e servindo José. Nós vamos reinar. E no final, depois de tudo isso, do reinado, de todas as humilhações que sofremos, de tudo aquilo que o diabo impôs, de todo sofrimento, de todas as tentações, de todas as agonias, de todo desejo sendo negado com muito esforço, nós vamos reinar. E no final, assim como Deus tirou eles lá do Egito e levou eles para a terra prometida, assim vai acontecer conosco também. Nós vamos todos para Nova Jerusalém. Portanto, ore aí por alguém e diga: fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Fica firme, meu irmão. Ore, ore junto, ore junto. Fica firme. Não desista da sua vocação. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Deus veio. Deus nos encheu do teu Espírito. Nós vamos reinar. Nós vamos reinar com Cristo. Ora malassúria. Bendito seja o nome do Senhor. Fica firme, fica firme. Vendere malassúria. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora levante as suas mãos aos céus e louve ao Rei da Glória. Exalte ao Rei da Glória. Bendito seja o Rei da Glória. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, glória a Deus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo
eu te adorarei. Oh, quem pode aplaudir ao Senhor? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu estive aqui agora. Não me ache que eu sou louco. Eu tenho a mente de Cristo, assim como você. Eu estive aqui e o Senhor me revelou uma coisa aqui, irmãos. Uma coisa muito íntima. Ele revelou algo assim. Ele revelou. Meu servo Ciro. Está vendo aquele homem? O meu servo Ciro, hoje foi pregado a palavra na igreja Comunidade Evangélica Morábica, Ágape, um homem que você batizou ele no seu ministério. E ali eu vi a minha mãezinha, vi muitos irmãos que já se foram. E qual foi o tema? Falaram do meu reino. O que acontece? Estão todos com as mãos esfregando as mãos umas nas outras para o encontro. E a igreja que já está lá, imagina o comentário lá. Oh, nós vamos reinar. Oh, daqui a pouco nós vamos descer lá com o corpo de glória. Vamos reinar junto. E todos nós aqui numa só voz, vamos reinar. Vamos reinar, vamos reinar, vamos reinar, vamos reinar. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos seremos transformados. Do corpo de glória, nesse corpo incorruptível vai se transformar em incorruptível. E vamos ao encontro do Senhor nos ares. Qual é que vai ser o tema? Está sabendo aí? Está sabendo aí que daqui a pouco nós vamos descer lá para reinar? Está sabendo aí que por conta do sacrifício do Messias, nós vamos descer lá para reinar? Oh, glória a Deus. E aquele comentário no céu. Oh, tudo aquilo que nós sofremos, agora nós vamos descer lá para reinar. Nós vamos reinar. Oh, e depois no final nós vamos voltar lá para Nova Jerusalém, aonde nunca mais vamos sair, porque o reino dele é um reino eterno. Isso é evangelho, meus irmãos. Não desista, não desista. Tome o seu assento. Aleluia. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha que promessa. Qualquer promessa do mundo hoje se compara com essa? Essa é uma de tantas promessas maravilhosas que nós temos. Amém, meus irmãos? Recebamos juntos essa palavra. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado por nos mostrar que o Senhor nos ama. As profecias bíblicas nos mostram que o Senhor nos ama. Nos mostra que o Senhor deixou tudo escrito, que nós iríamos passar por tudo isso. Mas o que importa, Senhor, é a gente ficar de olho nessa promessa. Nós vamos reinar com o Senhor aos vencedores. E nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, ó Pai, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. E já vou emendar orando. Caso tenha algum irmão que vá contribuir nesta hora da noite, vamos orar. Senhor, os irmãos que vão contribuir com os seus valores financeiros, com as suas primícias, que o Senhor dê sabedoria para administrar o que ficou nas nossas mãos. Nós precisamos da sabedoria do céu. Em nome de Jesus, ó Pai. Segundo o mandamento bíblico, nós vamos ofertar, contribuir, semear pela fé. Pela fé. Assim como Abel fez pela fé. E o Senhor se agrada dos atos feitos através da fé. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém vai contribuir, esteja em pé. Enquanto eu vou lendo o recadinho aqui. Pedido de oração pela Valdenice. Está com pressão alta, batimento cardíaco está fraco. Amanhã, não é essa aqui não, peraí, é de hoje, estou lendo do antigo. Estou lendo do antigo. Agradecimento, aqui chegou um recadinho. Agradecimento pelas orações pela vida do Theo. Ele está bem e já está em casa. Deus seja louvado. Vocês perceberam que nós não participamos da Santa Ceia hoje, né? Eu não falei nada para vocês, mas os copinhos chegaram errado. E aí nós vamos participar na semana que vem. Ok? Semana que vem é a Santa Ceia, então.
Hoje não teve a Santa Ceia porque não cabe na bandejinha os copinhos e pode ser que o diácono ao manusear ia cair copinho e ia virar um trendel, né? E o Senhor gosta de tudo organizadinho. E aí nós vamos tomar Santa Ceia na semana que vem. Sábado agora é culto com as mulheres. Ontem nós tivemos um culto com os homens no tema Direitos e Deveres do Homem de Deus. Ou Direitos e Deveres do Homem Cristão. E a semana que vem, nessa semana que já iniciou sábado agora, é o culto com as mulheres. Está dado o recado, vamos estar em pé e vamos orar para irmos embora abençoados. Está aqui a irmã Odete, já veio cultuar, Deus seja louvado, eu fico feliz de ver a senhora aqui, o Senhor é maravilhoso, a senhora é uma inspiração para todos nós. Tanta gente que tem saúde não vem na igreja, e a senhora não viu a hora de chegar e veio, né? Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos trouxe. Obrigado por este culto. Obrigado pelo hino que o Senhor inspirou, irmão Léo. Obrigado pelo hino também que o Senhor inspirou Diego, Dudu, e esses homens e mulheres que o Senhor tem inspirado com as Sagradas Escrituras para que nós venhamos a te louvar com novos cânticos. Bendito seja o teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê, Senhor, rica noite de sono. O Senhor pode também nos dar sonho, visões, conforme o Senhor deu para Daniel. Continua a usar, Senhor, os teus filhos dessa geração. Muito obrigado por tudo isso, Pai. E que possamos estar aqui amanhã, orando, matando a nossa carne, nos humilhando aos seus pés, porque essa promessa que o Senhor nos fez é magnífica, Senhor. E através da oração, da consagração, do ato de congregar, do ato de se santificar, nós vamos herdar tudo isso em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso grande Deus, o amor maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Santo Espírito continue com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, na oração. Deus abençoe. Aleluia. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer.